Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Entre Facas e Canetas, o lugar onde falamos sobre tudo. E 99% desse tudo é Silent Hill. Meu nome é Luan e vamos ao vídeo. Hoje falaremos sobre Laura e os motivos que a trouxeram a Silent Hill. Laura é a única personagem de Silent Hill 2 que não consegue ver as manifestações da cidade. Ou seja, ela não vê Pyramid Head, não vê as enfermeiras e nem mesmo vê Maria. Para Laura, Silent Hill não passa de uma cidade deserta envolta em névoa e chata. E o motivo para isso é simples. James, Angela e Ed conseguem ver os horrores da cidade justamente porque ambos possuem uma certa escuridão em si mesmo, como rancor, culpa, trauma e negação, coisas que a cidade vai usar contra você. Mas não que a cidade seja ruim porque ela é ruim. Na verdade, os nativos da cidade usavam os poderes dos deuses antigos para prosperar. Mas na chegada dos colonizadores, eles passaram a usar o poder da cidade para interesse pessoal. Os novos residentes não eram pessoas puras e nem merecidas da graça dos deuses, e com isso, os deuses ficaram negativos, igual aos residentes. Isso não é nada diferente da Ordem. Na época de Jennifer Carroll, a religião era pura e se movimentava através da boa vontade, coisa que na época de Dahlia Gillespie, por exemplo, a religião já havia sido totalmente suja e deturpada. Fez essa explicação porque a cidade usa a sua negatividade contra você. Mas Laura, como é uma criança pura, ela não tinha negatividade para ser usada contra ela. Laura então vai a Silent Hill com o objetivo de encontrar Mary, e por ela ser uma criança tão pura, esse objetivo é verdadeiro. Laura de fato vai a Silent Hill para encontrar sua amiga, coisa que infelizmente não chega a acontecer. Eu mencionei rancor como uma das coisas que a cidade poderia usar contra a pessoa, mas Laura não guarda rancor de James, mas apatia. Pois, mesmo sendo tão nova, ela tinha ciência de que não tinha motivos para odiar James. Mas, Laura, ao descobrir que James matou Mary, ela disse que o odiava, mas no momento de raiva. Porém, Laura, após isso acontecer, na cidade ela começou a procurar por James, mas sem sucesso em encontrá-lo. E por fim, Laura se sentou no gramado diante do Lago Toluca e abriu mais uma vez a carta que Mary havia escrito para James, carta que eles haviam acidentalmente trocado no hotel. Laura nesse momento está totalmente confusa, pois ela já havia visto tantas pessoas ruins na TV e elas pareciam satisfeitas por terem assassinado as pessoas que elas assassinaram, mas James era diferente. Ela então se pergunta se James era ruim, por que ele chorava daquela forma no hotel? Nesse momento, o sentimento de Laura por James não era mais ódio, mas uma espécie de empatia, ou talvez até pena. E desta forma, a história de Silent Hill 2 acaba. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas eu não lembro dessa parte no jogo. Sim, é porque essa parte é descrita no livro de Silent Hill 2, Silent Hill 2 The Novel. O link está na descrição, caso você queira baixar para ler, ok? E outro detalhe importante, esse livro, ele preenche muitas lacunas do jogo. Então, recomendo, porque a importância do que você vai ler nele é muito grande, ok? E um outro detalhe para encerrar o vídeo. Em certos finais de Silent Hill 2, nós somos apresentados a carta de Mary para James, onde ela mesma narra, correto? Correto. Nesse livro acontece basicamente a mesma coisa, só que quem está lendo a carta é Laura, como mencionei. Então, se juntarmos tudo, podemos ter uma pequena noção de que talvez, quem sabe, no final do jogo mesmo, quem está lendo a carta, na verdade, é Laura, e que ela tenha sido a única pessoa que sobreviveu em toda a cidade naquele período. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo está acabando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que fazer. Deixe seu like, acione o sininho, se inscreve no canal caso ainda não conheça, ok? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, valeu!